vai começar. Capoeira é religião? Quais fundamentos da capoeira está dentro de uma religião? A capoeira está associada a uma religião? É possível uma pessoa jogar capoeira sem envolver os aspectos religiosos? A gente entende que essas e outras perguntas já estão sendo feitas há muito tempo por capoeiristas, por religiosos, por padres, pastores, às vezes até pelos pais dos alunos, né? Então, por que tem esse tema, né? Capoeira e religião? Esse tema poderia ser até mais polêmico se a gente não entendesse que o ser humano é dotado de crenças. O ser humano é dotado de religiosidade. A questão do ser humano crê em algo espiritual. Então, a religiosidade, quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando dessa capacidade do ser humano em crer em algo além, né? Algo espiritual. Então, esse tema capoeira e religião, ele poderia ser até mais polêmico, mas o ser humano é religioso na sua grande maioria. Agora, a religião já são aquelas doutrinas, né? Já é uma instituição com as suas doutrinas, com as suas filosofias, com a sua organização. Então, para ser uma religião, então tem que ter os fundamentos religiosos. Então, a relação do ser humano, a relação do capoeirista com aspectos religiosos, a gente pode comparar com as relações do ser humano em toda a sua vida. Todos os aspectos da sua vida, ele envolve as suas crenças. Não tem como dissociar as ações e práticas do ser humano de suas crenças. Então, a religiosidade é do ser humano e ela está dentro daquilo que ele faz. Agora, dizer que capoeira é religião, dizer que você tem que praticar aspectos religiosos para você ser um capoeirista, é o que nós vamos discorrer nesse pouco tempo que nós temos aqui. A capoeira é como um rio. Ela vai abrindo e vai abrindo caminho. Então, nesses últimos 20 anos, a capoeira foi para o mundo inteiro. Ela foi amplamente divulgada no Brasil e no exterior. Entendeu? Ela tem adentrado a vários segmentos da sociedade. A capoeira invadiu as escolas, faculdades, academias, projetos sociais. A capoeira entrou em certos lugares que nem nós, capoeiristas, imaginaríamos que ela adentraria. A capoeira está em mais de 150 países, está nos 5 continentes. Homens, mulheres, pessoas de várias faixas etárias e credos têm participado, têm se envolvido, têm se apaixonado pela capoeira. E foi comum, natural, ela chegou também no meio evangélico. E onde já se pensou um dia, né, se você pensar nos evangélicos antigos, naqueles mais tradicionais, quando é que você iria imaginar um evangélico jogando capoeira? Então esse tema, capoeira e religião, a questão da religiosidade na capoeira, ele já era um pouco polêmico. Com os evangélicos dentro da capoeira, o tema se tornou ainda mais polêmico. Com licença, sabe como é que o cristão vê a capoeira? Romanos 11:36 diz:
por ele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. O mundo foi criado para o louvor da glória de Deus. Todas as coisas que existem, elas foram criadas por Deus. Agora, o diabo, o inimigo de Deus, ele quer puxar, trazer para si todas as coisas. O guatambu é de Deus, a biriba é de Deus, a cabaça é de Deus, o birimbau é de Deus. A capoeira é de Deus, para ele e para o louvor da sua glória. É assim que o cristão vê o mundo e as suas relações. Porém, o cristão dentro da capoeira, ele vai associar que a capoeira também belíssima, um jogo com músicas, uma arte tão bonita igual a capoeira, não pode ser do diabo. Agora, o importante é a pessoa. O cristão, a pessoa crê em Deus e tudo que ele fizer, ele dedicar para o louvor da glória de Deus. Só procura até que tem, quando precisa de paz, quando algum problema tem. Só aceita que ele existe, quando alegre se fez triste, quando o dia se faz noite, é aí que ele admite. Admite que Deus existe e que sem fé não é ninguém. Onde eu falar em seu nome, ele estará lá também. Admite que Deus existe e que sem fé não é ninguém. Hoje eu falo em seu nome, ele está aqui também. Admite que Deus existe e que sem fé não é ninguém. Hoje eu falo em seu nome, ele está aqui também. Membros das igrejas, pastores. Nós temos mestres que se tornaram pastores e nós temos pastores que vieram treinar capoeira. Então, a capoeira no meio evangélico e a capoeira praticada pelos evangélicos, ela está bastante abrangente. Então, hoje são feitos vários trabalhos. Agora, será que esses cristãos na capoeira estão pecando? Será que o evangélico tem que mudar a capoeira? Será que praticar capoeira fere os princípios cristãos estabelecidos, na palavra de Deus? Será que a prática da capoeira, esse envolvimento com a cultura africana, com as religiões africanas, como que é essa relação, então, da capoeira, religião, religiosidade? E esse tema, eu não posso fugir que de uma certa forma ele é polêmico. Ele não é mais polêmico que a religião, a religiosidade
é do ser humano. Então, é natural que ela venha estar na capoeira também. A roda vai começar, a roda vai começar, Rimbalda me chamou, a roda vai começar. Então eu digo o seguinte, olha bem, o candomblezeiro, o bandista, católico, espírita e evangélico, todos eles podem jogar capoeira. Por quê? Nos estudos sobre a origem da capoeira, sobre os fundamentos da capoeira, embora não tenha nenhum documento que prove a origem da capoeira, o documento mais antigo é de 1700 e pouco, no Rio de Janeiro. E tem umas teses que falam que a capoeira nasceu no Brasil na origem rural ou na questão urbana. A maioria dos capoeiristas concordam que a capoeira é brasileira, mas nenhuma das suas teses nós encontramos nenhuma defesa, nenhum autor, nenhuma pessoa que defende uma tese, ele defende que a capoeira seja religião. Ele defende que a capoeira nasceu de uma religião. Olha bem, se a capoeira fosse religião, nós temos católicos, nós temos muçulmanos, nós temos evangélicos e nós temos pessoas ligadas às religiões afro. Se a capoeira fosse religião, a pessoa teria duas religiões. E aí, a capoeira não poderia ser praticada. Então, a capoeira não é religião. Hoje, explicar o que é capoeira já não é tão necessário mais. Mas sobre a origem da capoeira, ainda tem muitas controvérsias. É africana ou é brasileira? Quase todos os estudiosos são unânimes em dizer que ela nasceu no Brasil. Agora, onde, quando, também gera discussões. A capoeira é rural ou ela é urbana? A tese de que ela seja rural, ela nasceu na fazenda, ou dentro da senzala, ou no mato, e foi para a cidade e ganhou o mundo. A tese que ela é urbana, ela tenha nascido no mercado, onde os escravos se reuniam, que trabalhavam na rua, no mercado,
se reuniam após o trabalho e nasceu a capoeira, e a capoeira voltou também para a fazenda e para todos os outros lugares. Sobre o nome capoeira, tem duas teses também, então, ou mais, mas principalmente a tese que o nome capoeira veio do tupi-guarani, da língua dos índios nativos aqui do Brasil, e significa um mato que nasce depois de uma mata virgem. A outra tese sobre o nome é de que o nome vem dos cestos de carregar capões, de carregar as galinhas que nascem no mato. E esses cestos eram carregados pelos escravos. E essas galinhas eram vendidas lá na cidade. Daí junta essa tese com a ideia do mercado, e os escravos que vendiam as galinhas que carregavam também era chamado capoeira. Então pode ser que o nome desses escravos, desse cesto, passou também para o nome capoeira. Sobre a história da capoeira, nós vamos ter que resumir aqui 200, 300 anos em poucos minutos. O mais antigo registro sobre a história da capoeira foi encontrada por um jornalista no Rio de Janeiro, Nireu Cavalcante. O documento data de 1789 e ele refere a um escravo chamado Adão, que foi preso nas ruas do Rio de Janeiro por praticar a capoeiragem. Até meados do século XIX, a capoeira foi difundida no meio dos escravos oriundos da África. E ela acabou se envolvendo com várias áreas da prática social da cidade. Mas não havia essa capoeira que a gente conhece hoje, a capoeira lúdica. A capoeira era o nome mais do personagem do escravo liberto ou livre, que vivia na marginalidade das ruas do Rio de Janeiro. O que destaca nessa época eram os confrontos com a polícia e com os grupos que disputavam as regiões ali geográficas da cidade do Rio de Janeiro, que eram chamadas de maltas. Então a capoeira no Rio de Janeiro, ela é muito diferente naquela época do que é hoje, né? Hoje a gente tem o berimbau, nós temos os cânticos, nós temos a roda, mas naquela época não tinha essa parte lúdica. Talvez essa marginalidade, esse enfrentamento com polícia, talvez esse negócio da capoeira estar no meio daqueles resistentes ali de rua, né? Porque várias vezes o governo tentou limpar as ruas do Rio de Janeiro para que a coroa portuguesa, para que pessoas da classe branca, rica, pudesse dominar. E a capoeira, os arruaceiros, os marginais que eles falavam, resistiram. Talvez por isso tem essa conalidade, né? Essa conotação de que a capoeira seja de marginais, de arruaceiro. E talvez quando fala em religião, fala capoeira e religião, muita gente às vezes fala assim, não dá para praticar um esporte desse, que é um esporte oriundo, nasceu no meio de arruaceiros. Mas não é nada disso. A história conta que esses capoeiristas, eles eram resistentes a um sistema que só queria escravizar, que só queria dominar, só queria conquistar os espaços e por causa disso massacrava o povo. Na Bahia, a capoeira era diferente do Rio de Janeiro, né? Não tem tantos documentos assim que falam da história da capoeira no século XVIII. Né? Os documentos são mais do final do século XIX. Um dos escritores, né, Manuel Quirino, Antônio Viana, Macedo Soares, Melo Moraes e vários outros, né, até as gravuras de Rugendas,
e outros, a gente percebe que a capoeira na Bahia, a história dela, muitas vezes passa por pessoas de outros países que filmaram, que às vezes documentaram alguns aspectos do nosso folclore, da nossa cultura. Então não é fácil encontrar documentos que comprovam a história da capoeira. Então a gente percebe que a capoeira na Bahia, ela passou por um processo que Getúlio Vargas proibiu, né, a prática da capoeira. E aí a Bahia também sofreu, mas não tanto quanto no Rio. Não houve tanto confronto com a polícia, né? Havia sim ainda grupos ali que foram até perseguidos, mas os capoeiristas da Bahia eram trabalhadores, eram estivadores, eram carregadores, eram pessoas que não eram da marginalidade, da rua, embora alguns queriam trazer essa alcunha a eles. Podemos dizer que a capoeira se manteve como esporte, como cultura, e na década de 30, principalmente, surgiu a figura do mestre Bimba e do mestre Pastinha. Nós poderíamos dizer que nasceu aí um novo tempo da capoeira. Por quê? Porque tudo que surge na capoeira deles para cá tem uma influência da capoeira Angola ou regional de mestre Bimba e mestre Pastinha. E interessante é que os fundamentos da capoeira, como nós estamos vendo hoje, eles não existiam até 1960, 1970, 80, não tinha essa formalidade toda dentro da capoeira. O que eu estou querendo dizer? É que os capoeiristas mais antigos, os capoeiristas, eles frequentavam muitos cultos, a religião mais africana. Então é comum você ver os vídeos, algumas pessoas ligadas às suas crenças fazendo aspectos religiosos. Muitos fundamentos que hoje muita gente diz que isso aqui é um fundamento da capoeira, é uma tradição, tem que respeitar. Vou te contar uma revelação. Esses fundamentos, eles são novos. Mestre Bimba estava aqui em 1930 e pouco. Pastinha aparece mesmo na roda de Amorzinho, 1940. Então dizer que esses fundamentos são eternos, são tradições, eles surgiram de 1950 para cá. Esses fundamentos que a gente fala tão antigo, que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, eles foram invenções dos mestres. Eles foram criações desses mestres. Eles foram feitos para o mestre, para a sua escola, para os seus alunos. E foram sendo divulgados, ensinados. Nos anos 80 agora, teve vários simpósios para descobrir quais são os fundamentos da capoeira. Portanto, a religiosidade, o fundamento, a crença é do capoeirista, não é da capoeira. Se alguém disser que isso é da capoeira, você é obrigado a fazer para jogar capoeira, ele não está sendo muito honesto com você. Você não é obrigado a cantar. Você tem que cantar uma ladainha. Yeah! Mas a letra da música, você pode colocar qualquer letra. E esse estilo ladainha, ele não é
algo obrigatório de uma religião. Você não está fazendo aspecto religioso. Então, você, por exemplo, tem o nome dos toques de berimbau, São Bento Pequeno, São Bento Grande. Esses nomes vieram da crença da pessoa, vieram dos mestres, mas não é algo obrigatório. Por exemplo, tem gente que mora em São Paulo, na rua São Sebastião, às vezes mora no bairro Santa Maria, e nem por isso ele vai mudar de cidade, nem porque ele coloca no endereço São Bento, São Antônio, São Paulo. Agora, eu, como cristão, ou você como de outra religião, você não é obrigado a cantar certas músicas, você não é obrigado a fazer certos rituais, dizendo que eles são obrigatórios da capoeira, porque não são. Eles foram criações modernas. Quando eu falo modernas aqui, eu estou falando aí de 50 anos, né, gente? Mas para mim, antigo, tem que levar pelo menos uns 500 anos para a gente defender como algo bem antigo, bem estrutural. Então eu afirmo, você pode jogar capoeira, claro que você dentro da sua religião, dentro da sua fidelidade com aquilo que você crê, é na vida. Você não vai fazer certas coisas, você não vai entrar em certas situações, você tem que tomar cuidado com os seus relacionamentos, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz na prática, é porque você tem que ser fiel às suas crenças. Então, um cristão dentro da capoeira, ele também tem que ser fiel àquilo que ele crê. Ele não vai aceitar certas coisas. Ele não vai entrar em certas situações. Ele não vai provocar certas situações que ele está vendo que vai fora daquilo que ele crê. Então, a religiosidade, a religião é do ser humano. E onde ele estiver, vai ter uma prática, alguma coisa. Assim como já tem evangélicos colocando algumas coisas daquilo que ele crê, nas suas músicas, naquilo que ele fala, nos eventos que ele faz. Tem eventos que algumas pessoas levaram um pai de santo, levaram uma mãe, levaram alguém que representa a sua religião. E hoje tem cristão também, levando o pastor, abrindo o evento, orando. Então isso, a religião e a religiosidade é do ser humano, não é da capoeira. Mas eu volto a afirmar, aonde tem o ser humano, tem aspectos das suas crenças. Então, dizer que capoeira é religião, não é. Agora, dizer que tem aspectos religiosos na capoeira, tem, como na vida toda tem. E a capoeira, os capoeiristas, eles muitas vezes eles estavam misturados com o samba, estavam misturados com o candomblé, eles estavam misturados com as festas do dia a dia. Por isso, talvez também, muitas pessoas pensam que a capoeira seja também ligada ali à religião. Portanto, para finalizar, jogar capoeira pode ser pecado. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o pecado é desobedecer a Deus. Você pode estar numa igreja e até cantando e pode estar pecando. Então, o que importa para Deus é o nosso coração. Deus não precisa de nada. Deus criou todas as coisas e nós temos que ouvir a voz dele, a direção dele. Se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus, nós vamos estar ouvindo quais vozes? Quem é que vai nos direcionar? Se Deus é amor, Deus sabe todas as coisas, Deus nos ama, quer o melhor para nós. Então, jogar capoeira ou fazer qualquer outra atividade pode ser ou não pecado. Depende das intenções, depende o motivo pelos quais eu estou lá.